Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o jornalista e escritor José Caldas da Costa. Caldas, então seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Espero que o nosso dedo de prosa, na verdade, seja uma mão de prosa, né? Tomara que seja. Caldas, então, antes da gente falar sobre o seu livro, né, Caparaó, Primeira Guerrilha contra a Ditadura, queria saber um pouquinho sobre você, sua trajetória, né, até se tornar um escritor. Na verdade, eu sempre digo que eu aprendi a escrever lendo, né? Minha mãe é uma pessoa muito humilde, eu sou de Alegre, né, no sul do estado, e apesar de ser uma família muito humilde, minha mãe sempre gostou muito de política e tinha umas revistas antigas, aquelas revistas Manchete, aquelas coisas assim. Ela era fã de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, e guardava aquelas coisas. E ela sempre mostrava, estava sempre lendo, estava sempre dando esse exemplo. Ela só tinha quarto ano primário, né? Que era tudo que se permitia uma mulher da geração dela. E aquilo me gerava muita curiosidade, muito interesse. E, na verdade, ela mostrava aquilo para todos os filhos. E eu percebo que só eu me interessava por aquilo. E minha mãe tinha um negócio interessante, ela era uma crítica de cinema sem saber. E uma coisa que eu sempre lembro é isso. Ela tinha um caderninho. Houve uma época, o primeiro marido dela, eles viajavam muito. E por onde iam, tudo que tinha para fazer era ir no cinema, né? Normalmente a cidade tinha um cinema naquela época. E todo filme que ela via, ela anotava o nome do filme, quem eram os atores principais, qual é o gênero do filme, e fazia uma cotaçãozinha, bom para jovens, bom para casais. Aquilo era um negócio que me chamava muita atenção. Então, de certo modo, eu peguei gosto pela leitura a partir dali. E a minha geração tinha muito isso, a gente tinha pouco acesso a livros, não é como hoje, né? Então, o que fez com que eu gostasse muito de ler também era gibi. Aprendi a ler, sabe, na revista da Mônica, a Turma da Mônica, Super-Homem, aqueles personagens que a gente tinha, não tinha dinheiro para comprar, a gente arrumava com os amigos, aí trocava, sabe? E era assim, eu aprendi a escrever lendo, e muito cedo, né? Com 14 anos de idade eu já estava escrevendo um jornal grande, com 13 anos eu criei um jornal na minha cidade, mimeografado. Acho que as pessoas nem sabem o que é mimeógrafo mais, né? Era muito engraçado, porque... E havia pessoas que assinavam o jornal, eu tinha 16 assinantes, e eram autoridades. É mesmo? O primeiro assinante meu foi o prefeito da cidade, eu era atrevido. Gente. Era um moleque atrevido. Eu tenho uma música tá aí nas paradas que eu gosto muito, que chama Moleque Atrevido. Aquilo tem muito a ver comigo, sabe? Você é mesmo jornalista por vocação, né? Não teria como fugir da Eu acho que não tinha como fugir. Eu acho que o senso de observação, muito cedo, o próprio livro é resultado desse senso de observação, fez com que... Eu sempre digo que o jornalista nasceu quando eu via as tropas passando para reprimir a guerrilha. Né? Ali, assim, o senso de observação ficou muito, muito acentuado, né? E a partir dali as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não sei explicar. É uma coisa tão mágica, né, na minha vida, que eu não sei viver sem isso. Por mais que eu faça outras coisas, eu gosto de gente, eu faço trabalhos hoje com desenvolvimento humano, eu tenho que sobreviver, né? E faço trabalhos com vendas, essas coisas todas, mas eu não sei viver sem o contato com o jornalismo, de algum modo. Aí eu escrevo em blog, eu escrevo na revista eletrônica no fim de semana, no Século, sabe? Agora eu estou na assessoria de imprensa também. E, enfim, eu estou sempre envolto com isso. Mas profissionalmente, né, graduado, você é em geografia. Sou graduado em geografia, passei por vários cursos, né? É que eu nunca estudei para ter diploma. Eu nunca fui para a escola para ter diploma. Eu fui para aprender. Eu sempre gostei de aprender, desde novo. Meus amigos sempre foram mais velhos que eu, porque eu sempre, assim, intuitivamente eu buscava companhias de pessoas que pudessem me ensinar algo. E eu sou assim até hoje. Até hoje eu busco companhia de pessoas que possam me ensinar algo, e isso cria uma espécie, uma história que não se acaba. Parece que também as pessoas se aproximam e tem essa troca, entende? Então eu desde muito cedo. Então eu fui para a faculdade, todos os cursos que eu entrei, foi para aprender. E aí quando começava assim, ficar enfadonho, começava a entrar naquela fase assim que queriam direcionar, eu falava assim, tô fora, quero isso não. Aí eu parava, mas eu sempre li muito. Eu sou um leitor quanto mais, comprador de livro, nossa.
é meu vício, comprar livro. Eu até parei um pouco porque, como eu não moro em casa própria, às vezes tem que mudar. Cada vez que eu mudo, deixo 3, 4, 5 caixas para trás. É um horror. E a minha tragédia, né? Porque meus livros, eu cuido mais deles que talvez os meus filhos. Porque meus filhos se viram, meus livros têm que ir comigo. Né? Alguém tem que cuidar. Você diria que talvez foi a junção aí da geografia com o jornalismo que te levou a escrever esse livro especificamente? Houve uma coincidência que na hora em que eu comecei a fazer o livro, que eu startei a pesquisa do livro, que foi por um acidente geográfico, eu diria assim. Eu despertei para escrever o livro quando eu resolvi subir o Pico da Bandeira. E vi a dureza que é e fiquei pensando o que tinha acontecido ali, né? Então, quando eu comecei a pesquisar o livro, eu resolvi voltar para a universidade, eu já estava com 39 anos de idade, sentindo falta daquele ambiente. Aí eu acabei indo fazer geografia. E geografia foi um curso surpreendente para mim, porque eu não imaginava, eu achava que eu gostava de geografia, mas eu gostava de uma outra geografia. De repente eu aprendo realmente a gostar da geografia de fato. E a geografia realmente me ajudou a entender o próprio tema Caparaó, não é só um tema histórico, político, a geografia fez toda, eu diria assim, a geografia foi a amálgama do conhecimento que eu havia adquirido até ali e continua sendo. Eu amo geografia. E estudei, foi o curso que eu terminei efetivamente. Comecei biblioteconomia, depois eu comecei teologia, depois eu comecei letras, tentei direito, tentei psicologia. Passeou um pouquinho. Passei, a gente tem que passear. Um dia eu fiquei muito tranquilo quando eu li o Rubem Alves, num livro chamado O Fim do Vestibular. Ele me deixou tranquilo. Quando ele disse que uma pessoa deve desistir e tentar de novo quantas vezes achar necessário até se realizar. Eu disse, nossa, então estava no caminho certo, eu só não sabia que era essa a teoria. Lógico. Né? A tese era essa. Então é muito gostoso, é bom viver, o negócio é viver e aprender. Eu acho que o sentido da vida é a gente nasce para viver, aprender, amar e deixar um legado. Então aprender é sempre. E aí nessa primeira obra, então você resolveu fazer um livro-reportagem, né? Não podia ser diferente, né, Natália? Porque como a minha vida inteira estava ligada a jornalismo, a reportagem, acabou acontecendo dessa maneira. Eu tinha vontade de escrever um livro, mas eu nunca tive aquela paciência de fazer um projeto, nunca entendi. Eu nunca consegui pensar no livro. Quando eu fiz letras em Colatina, eu tinha uma professora, eu lembro sempre dela, que é a Carmen Altué, e foi minha professora de literatura. Eu adorava, amava a literatura, foi na época que eu me apaixonei por Graciliano Ramos, né? E nessa época a gente conversava muito, os nossos temas mais latentes, assim, as aulas ficavam mais interessantes, é quando eu discutia com ela até onde terminava a literatura e começava o jornalismo em tudo, nas obras literárias. Então essa coisa sempre me inquietou, o que é literatura, o que é jornalismo. Eu sempre gostei muito de ler, né? E sempre os temas que me interessavam, quando eu lia romance, são romances sociais que tem alguma coisa a ver, você vai pegar um Graciliano Ramos, você vai pegar o 15, uma série de coisas dessa natureza. E também outra coisa que me despertou muito é que quando eu vim para Vitória em 79, eu era muito ignorante sobre o que tinha acontecido no país no período anterior, porque Alegre é uma cidade muito conservadora. Eu nasci naquele contexto. É engraçado porque eu cheguei em Vitória achando que o regime militar tinha sido a melhor das coisas no Brasil, né? Quando eu chego aqui, bato na redação com 18 para 19 anos de idade, encontro aquele reboliço, movimento de anistia e muitos jornalistas ligados à esquerda, essa coisa toda, eu falo assim, gente, tem alguma coisa que aconteceu e que eu não sei. Que eu não entendo. E aí, com aquele pessoal todo exilado, voltando para o Brasil em 79, quando veio a lei da anistia, eles começam a publicar suas experiências. Eu comecei a ler tudo sobre o regime. E isso me despertou, isso de certo modo criou, quem sabe eu estava me preparando para escrever sobre o Caparaó, né? Então eu acho que, assim como nenhum movimento como esse nasce do nada, né? Um movimento como a Guerrilha Caparaó nasce do nada, é fruto de um contexto, eu acho que também a gente decidir escrever sobre um tema como esse também não é uma coisa que nasce do nada. Eu nunca fiz um projeto para escrever um livro, sempre desejei. Eu não nego, sempre desejei. Mas sempre fui assim, muito sem aquela determinada, vou fazer um projeto, vou levar até o fim. Não, o próprio livro não foi um projeto. Mas a gente poderia chamar até de um projeto de vida, se pensar que você ficou 10 anos para deixá-lo pronto, mas começou, na verdade, a história dele desde criança. Com 7 anos de idade. Porque quando eu vi as tropas passando em Alegre,
Eu não entendi. Eu tenho até um amigo que é médico e agora, na fase madura da vida, está se dedicando à pintura e falou assim, Caldas, eu vou pintar. Porque no livro eu conto como é que aconteceu esse fato, né? Que eu estava na praça, estava com minha mãe, naquela época, êxodo rural. Então eu faço um pouco de passeio também sobre o mundo, sobre o contexto histórico, social e econômico daquela época. E ele fala assim, esse amigo meu fala assim, essa imagem para mim, você narra de uma maneira tão viva que eu vou pintar um quadro com isso. E ele já me prometeu, eu estou esperando, ele não pode morrer sem pintar esse quadro. Você na praça. Eu na praça, segurando a mão da minha mãe e vendo as tropas passando. E um dia, quando eu lancei o livro, eu levei em Alegre o Araquém, de todos os guerrilheiros foi quem ficou mais meu amigo, por identificação mesmo. Ele é escritor, autor de peças, de filmes, então é ligado a essa área, né? Então a gente acabou criando uma identificação muito grande. E um dia eu levei o Araquém lá e a gente fez uma foto exatamente no local onde eu estava, quando as tropas passaram, quando eu tinha 7 anos. Então ali startou, quer dizer, quando você fala de projeto de vida, talvez seja, sem eu perceber, dali estava nascendo o livro, né? Que foi, então, efetivamente, 2007, foi lançado o livro, então são 40 anos, né? Porque 40 anos depois o livro é um projeto, né? Na verdade, você disse que foi mesmo, a sua motivação foi essa curiosidade, né? Entendeu? O que eram aquelas tropas, o que era aquele movimento? Ninguém nunca me respondeu o que tinha acontecido naquela época, né? E eu nunca consegui achar respostas também em nada. Eu li o tempo inteiro e não via menção a isso. Não via menção. Eu falei assim, gente, que loucura é essa, né? Um fato como esse que incomoda uma comunidade inteira, que incomoda uma criança e tantas outras, né? Que talvez não tenha tido a mesma curiosidade. Um dia eu comentando com o Trevisan, que é jornalista, colega nosso também, e ele falou, quando eu contei isso pra ele falou assim, Caldas, naquele dia, em Cachoeiro, eu estava ali perto de onde é a rodoviária, estava com uma espingardinha de chumbinho, quando veio aquele monte de soldado, eu saí correndo e me escondi, pensando que eles estavam vindo para me pegar. Então, você vê quanta gente foi incomodada por aquele fato e de repente me diz que não aconteceu nada. Vai falar para outro, para mim não, eu vi, com esses olhos que a terra não há de comer tão cedo, né? E aí eu fui responder esse menino. Então, no momento em que eu respondo ao menino, eu respondo a uma geração. E até mesmo uma geração anterior e posterior que não sabe disso. A anterior que não sabia direito o que tinha acontecido e a posterior que nunca ouviu falar. Menos ainda. Caldas, então vamos dar um rápido intervalo, interromper o nosso papo e a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco para continuar conversando aqui com o José Caldas, falar sobre o livro do Caparaó, A Primeira Guerrilha contra a Ditadura. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa e o nosso convidado de hoje é o escritor e jornalista José Caldas da Costa. O Caldas contava pra gente um pouquinho sobre sua trajetória, né, até se tornar escritor, como jornalista e etc. E falou também, começamos a falar um pouquinho sobre o livro em si, né, o Caparaó, A Primeira Guerrilha contra a Ditadura. Você dizia que o livro é o resultado de uma busca, né, por respostas de um menino de 7 anos, você mesmo, curioso sobre o que era, né, o que aconteceu, aquela movimentação do Caparaó na época da ditadura. Você conseguiu encontrar essas respostas? Encontrei. Não foi fácil, porque as pessoas ignoravam muito o fato. Isso, eu starto o livro efetivamente quando eu, já com 37 anos de idade, resolvo um dia aceitar o desafio de um amigo e subir o Pico Bandeira, né? Eu não sei se você já foi lá, mas quem já foi sabe a dificuldade que é. E você vai tudo paramentado, preparado, mas é um frio da gota, né? É um negócio de enlouquecer. E você sofre, né? Sofre na ladeira. E eu pensei, gente, o que aconteceu nesse lugar? O que essa gente passou ali? Eu comecei a perguntar a pessoas da comunidade o que eles sabiam. Eu percebi, assim, absoluta ignorância, confusão de fatos. As pessoas não sabiam exatamente o que tinha acontecido, confundia polícia com guerrilheiro, enfim. Eu desci dali disposto a resgatar a história. Comecei a conversar, conversa daqui, conversa vai. Eu acredito muito numa coisa que Napoleão Hill chamou de psicologia perceptiva, né? Percepção seletiva, que hoje a psicologia do sucesso chama de lei da atração. Você começa a pensar em algo, aquilo acaba você encontrando, né? E eu comecei a procurar resposta, e ninguém me dava nenhuma direção. Até um dia que eu estava em Curitiba, fui passar férias e estava na casa de um amigo e todo mundo tinha que trabalhar. Falei, vou ficar aqui enchendo a paciência deles. Falei, onde é que tem uma biblioteca? Aí me levou à Biblioteca Estadual do Paraná. Cheguei lá,
Aí fui, perguntei ao camarada, onde é que é a sessão de história? Quando chegou lá, foi exatamente desse jeito. Quando chega lá, o rapaz mostrou aqui. Eu vi um livro de capa verde, assim, fui direto nele. Quando eu cheguei naquele livro, estava escrito assim, A Repressão no Paraná. Eu peguei, eu estava em busca de algumas coisas, sempre me interessou o tema. A Repressão no Paraná, fui no índice, comecei a achar alguns nomes, né, que eu conhecia e tal. De repente eu vejo assim, Amadeu Felipe, o Homem do Caparaó. Meu coração disparou, né? E eu corri, pedi, pode tirar na xerox? Ele tirou para mim a xerox daquela parte que contava a história. Amadeu, li, e só tinha uma menção no livro que dizia que Amadeu, naquele momento, era administrador regional do governo José Richa em Londrina, no norte do Paraná. Foi olhar a data do livro, era 10 anos antes. Aí eu falei assim, se esse camarada tá vivo, eu acho ele, né? É coisa de jornalista, né? E eu saí procurando, até realmente encontrei, gastei, na época era ficha, era cartão telefônico, já tinha evoluído, né? Eu comprei uns 3 ou 4 cartões, assim, de 80 unidades e fui, eu peguei um catálogo telefônico de Londrina, fui para dentro do posto, olha, o menino, filho do meu amigo, ficou entediado de ver as minhas ligações, até eu conseguir encontrar o camarada. Encontrei, fui lá em Londrina, eu na verdade não tinha ele preparado, eu só tinha levado máquina fotográfica, eu fui na loja, comprei um gravador, foi a primeira entrevista. Olha. Gente, e aí eu descobri uma coisa importante. Quando eu entrevistei a Amadeu Felipe, que é uma metralhadora giratória, uma impressionante, uma pessoa com quase 70 anos que ele tinha na época, com a lucidez de raciocínio que ele tinha, a lembrança dos fatos, às vezes ele confundia alguma coisa ou outra, mas que era natural pelo tempo, né? Mas ele me deu direções muito interessantes. Durante 4, quase 5 horas que eu fiz a entrevista com ele, que é a primeira entrevista, ele discorreu sobre a história do Brasil e eu fiquei babando, né? Só que quando eu transcrevi a entrevista dele, eu descobri que eu era um absoluto ignorante, completamente ignorante sobre os fatos, né? Ele mesmo percebeu isso. E nisso eu fui descobrindo outros, porque ele deu dicas, eu fui outras achando... Fontes. E, na verdade, eles não tinham mais se encontrado. Só que ele falava, tinha fulano, que era não sei da onde, fulano... Então, assim, a tendência das pessoas, o que é? Voltar para a terra onde nasceu, né? Eu comecei a encontrar. O segundo que eu encontrei foi Araquém. E quando eu fiz a entrevista com o Araquém, botei ele em contato com o Amadeu, e eu me lembro que o Araquém um dia falou comigo assim, isso me mexeu muito comigo, mexeu com a minha vaidade, com o meu ego. O Amadeu virou para o Araquém e falou assim, Araquém... O rapaz confundiu tudo, os nomes estão tudo errados, mas era natural. Eu era ignorante, era um burro naquela hora. Né? Tava buscando, né? Tava buscando. Aí, mas o Araquém falou um negócio pra mim, que falou com o Amadeu, que aquele me encheu de orgulho e me desafiou. Ele virou e falou assim, ô Amadeu, ele tem idade para ser nosso filho, é um menino, pode ter certeza. Eu conversei com ele, percebi que é uma pessoa de honestidade e propósito, ele vai chegar lá, vai sair um bom trabalho. O Amadeu ficou muito desconfiado do que sairia, entende? E depois virou meu amigo, foi um dos maiores divulgadores do livro para mim. E quando o Araquém me falou aquilo, eu falei assim, eu preciso estudar mais. E aí eu comecei a buscar a literatura específica, né, sobre resistência, essa coisa toda, e comecei a pesquisar, e descobri aqueles nomes que eu errava, aquele troço horroroso, né? E foi assim que eu comecei a puxar. Eu viajei em 10 estados, tudo por conta própria, não tinha recurso, não tinha nada, ninguém acreditava na ideia, não acreditavam nem na guerrilha, quanto menos no livro. Você sabe que, na verdade, depois, quando o livro estava pronto, foi uma doideira, Natália. Foi uma doideira porque, assim, não tinha um projeto de livro. É importante que eu fazia entrevistas e fazia o copião das entrevistas. De repente, eu tinha um calhamaço na mão, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu não tinha experiência com aquilo. Eu tinha experiência em entrevistar e tudo bem. Mas aí tem aquele troço na mão e aparece uma pessoa na minha vida, que já estava na minha vida, mas que me ajuda muito. Eu digo que é o meu mentor africano. O Zaqueu. O Zaqueu era um estudante, e hoje é doutor, um monte de coisa, e é meu amigo, vivia lá em casa, é amigo da gente, do nosso relacionamento, e eu compartilhei com ele. Aí ele me deu algumas dicas. Como ele era professor universitário, ele começou assim, me dar algumas dicas, eu comecei a organizar as ideias. E aí, a partir de determinado momento, eu tive que juntar 10 milhões de caracteres digitados e transformar aquilo, dar um roteiro àquele troço. 10 milhões. 10 milhões de caracteres. Você imagina o que é isso? Mais de 120 horas de gravações. É exatamente isso, 10 milhões de caracteres. É uma doideira, sabe? E aqui tudo em entrevistas. Gente, aí chegou um momento, eu virei para ele assim, Zaqueu, se eu soubesse que dava tanto trabalho, eu não tinha começado. Ele falou assim, você não tem direito de desistir. Não terminar. Ele falou assim, você tá dando... Ele lia as entrevistas e lia as coisas, a forma como eu concatenava as ideias, e ele ficava fascinado. Foi o meu primeiro leitor do livro, meu maior incentivador. Então, eu devo muito a ele, eu faço uma homenagem a ele no livro.
sabe? E foi ele que foi o autor da organização das DEC. Ele me deu uma dica preciosa e eu organizei. Ele falou assim, organiza um índice. Eu organizei um índice por aquilo que eu tinha pesquisado e fui trabalhando, fui juntando as opiniões. Gente, isso eu virava à noite, porque eu trabalhava muito, né? Trabalhava em redação na época. E era um extra trabalho. Era extra trabalho e outra coisa. Sua. Eu não tinha recurso para nada. Nas minhas férias é que eu viajava fazer as entrevistas. Aí o livro ficou pronto, tá legal. Para você ter uma noção, ninguém acreditava no tema nem no livro, é que o livro pronto, aquele canamaço, eu tenho ele impresso em folha de A4, né? Aquilo tudo. Aí eu comecei assim, puxa, eu tenho que achar uma editora, né? Quem eu vou fazer? Primeiro eu tinha que achar alguém, eu comecei a procurar assim, eu tenho que achar alguém de peso para fazer o prefácio. Olha que abuso, né? O moleque atrevido mesmo, né? Achar um camarada e tal, procurei o Franklin na época, eu tinha trabalhado com ele no Globo, o Franklin tinha acabado de prefaciar um livro sobre o movimento estudantil, falou que ficava desgastante para mim e para ele. Só que eu conheci um camarada que conhecia o outro, que conhecia o Coni. Eu falei assim, é assim que a gente chega nas pessoas, né? Eu sei que eu cheguei no Coni, eu fui ao Rio, peguei ele aqui, levei os originais, tem até uma foto no livro, né, do nosso encontro. E cheguei lá, e o Coni, do alto dos seus mais de 70 anos, acadêmico, né, imortal da Academia Brasileira de Letras, resolve prefaciar o meu livro. Ah, mas aqui pra mim foi agora, não precisa nem publicar o livro mais, entende? Mas aí o livro estava pronto, prefaciado com o Coni e tudo. Teve uma editora que eu mandei para ela, que a resposta dela, eu não esqueci, eu não vou dizer quem foi a editora, mas veio uma cartinha, devolveram os originais, e veio uma cartinha dizendo assim, desculpe-nos, mas nós não estamos publicando poesia. Eu soltei um palavrão desse tamanho, fiquei indignado, falei assim, vou mostrar para eles quem é que está escrevendo poesia. E fui brigar e... Gente, aí cheguei na Boitempo. A Boitempo, que é uma editora que não é grande, né, mas que é uma editora que foi o próprio Zaqueu que me indicou, ele não tinha nada, ele só falou assim, ó, tem uma editora pequena em São Paulo, que tem a reputação no meio acadêmico, tudo que ela publica, ela não é grande, mas tudo que ela publica é de boa qualidade. Se você conseguir convencer a Boitempo, você vai se dar bem. Vai ser um bom trabalho. Vai ser bom. Aí, sabe, eu cheguei assim meio que despretensioso, a Boitempo se interessou de fato. E as coisas começaram a acontecer, eles publicaram, né, demorou muito porque eles tinham outros livros na fila e tal. Você tem uma ideia, o Flávio Frederico, que é o cineasta paulista, descobriu o tema e ele chegou a mim quando eu estava com o livro pronto. Ele fez o filme, ele fez o documentário, editou, tal, porque ele tinha recurso, ele sabia como montar isso, eu não sabia nada, eu fazia com meu dinheiro, minhas férias, esse negócio. O Flávio fez o documentário antes do livro ser publicado. E eu com o livro pronto para publicar. E você a vida toda fazendo? Hein? E você a vida toda ele fazendo? E eu a vida toda fazendo. O Flávio chegou, pegou tudo pronto, que eu dei pra ele, né? Eu dei todas as fontes, ele foi lá, pronto, pegou tudo pronto. Mas foi muito bom, né? Foi. Nossa vida. O trabalho do Flávio foi muito competente, ganhou também o Festival É Tudo Verdade, foi um título inédito, um prêmio inédito pra ele. E eu acho assim, o documentário ajudou o livro ajudou o documentário, né? Um dia o Araquém falou uma frase no lançamento na Alegre, na Faculdade de Filosofia, falou assim, nós tiramos Caparol da geografia para colocar na história. Eu gravei isso, assim, é muito legal, né? De repente Caparol, que era só um acidente geográfico, virou uma referência histórica. E hoje, você pesquisar, você vai ver que o livro é referência. Eu não escrevi um livro para ser vendido, embora eu até gostasse de vender mais, né? Afinal de contas, é disso que a gente vive. Mas eu escrevi um livro para ser lido, e infelizmente ele é lido. Eu acho que todo mundo comprou o livro. É uma referência mesmo, bibliográfica, né? Referência, virou uma referência. Uma coisa despretensiosa, né, Natália? Na verdade, eu estava buscando uma resposta, de repente acontece o que aconteceu. E aí a editora Boitempo acreditou na ideia, e eu falei com eles que eu ia ganhar o prêmio Vladimir Herzog, eu cheguei assim meio na base do atrevimento mesmo, saiu o prêmio Vladimir Herzog quando o livro foi publicado em 2007, e é engraçado porque ele falou assim, que bom, a editora falou assim, que bom. Mas não me deu os livros para escrever, eu tive que comprar 5 livros para escrever. Aí nós ganhamos o prêmio de Herzog. Aí ela acreditou, na hora de escrever no prêmio de Jabuti, ela já deu o livro e escreveu. A gente foi finalista também. Então é legal, você sai de um projeto como esse, que você não tem dinheiro, não tem nada, e consegue chegar onde chegou. Né? Tem que ser moleque atrevido, não tem? Que bom, parabéns por esse trabalho. Obrigado. O nosso programa está chegando ao final. Que pena, não falei. Mas antes de acabar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus planos. Tem alguma outra coisa nova aí por aí, alguma ideia? Agora que aprendeu a escrever livro,
Pois é, ficam me cobrando isso, né? Eu já até tentei escrever um livro sobre o assalto ao trem pagador, mas parei no meio do caminho porque faltava talvez a paixão que me levou a escrever a Caparaó. Mas tem muita coisa. Eu escrevo muito, né? Eu escrevo todos os dias, eu tenho que ler e escrever alguma coisa. Então pode ser que saia um livro de crônicas, de repente me pinta assim, algumas ideias. Eu já tive vontade de escrever um livro sobre a nova geografia do Espírito Santo. Sabe, eu sou apaixonado por geografia e conheço Muito bem o bom. Espírito Santo. Eu estou pensando em escrever, eu tenho vontade de escrever a nova geografia do Espírito Santo, uma outra visão, sabe? Uma outra visão, mostrar essa fase nova do petróleo, o que está acontecendo no Espírito Santo, uma coisa paradidática. Eu já tentei até escrever um livro, a editora fez um contato, me pediu para escrever um livro para quarto e quinto ano, né? Eu não consegui me adaptar. Não dá certo, eu não consigo mudar a linguagem, não. Mas aí startou, eu estou com algumas coisas preparadas, de repente eu faço isso, quem sabe. Tomara. Mas pode ter certeza, eu vou viver 150 anos, tem muito tempo para escrever livro aí. Muito. Tomara, Caldas. Muito bom, adorei a história. Obrigado. Acho que realmente é um livro, tem tudo para ser sucesso sempre, né? Eu acho que sim, é um livro para ser lido daqui a 20, 30 anos. Todo mundo que quiser pesquisar Caparaó vai ter que ler meu livro, não vai ter jeito. Com certeza. Parabéns. Parabéns para vocês também pelo espaço, pelo Obrigada. dedo de prosa, que a gente transforma numa mão de prosa, né? Mas é gostoso. Obrigado. Muito bom. O nosso programa Um Dedo de Prosa fica por aqui. Se você quiser participar com a gente ou quiser indicar um entrevistado, basta mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Fernando Pessoa. Eu era apenas um menino de 7 anos. Morávamos na roça, em Alegre, no sul do Espírito Santo, distância de 1 légua da rua, como dizíamos por lá. Eram os primeiros dias de abril de 1967, e minha mãe visitava regularmente a cidade porque a família se preparava para migrar, no caldo do grande êxodo rural que houve naquela época. Lembro-me ainda dos cafezais sendo arrancados na erradicação ordenada pelo governo. De repente, segurando numa das mãos de minha mãe, paramos na calçada da Praça 6 de Janeiro, para ver, com centenas de pessoas que se aglomeravam ao longo das ruas que servem de passagem para os viajantes, o desfile de dezenas de caminhões do Exército, lotados de soldados, em direção ao maciço central da Serra do Caparaó, a alguns quilômetros dali.